Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o início do ano letivo pode ser um período de preocupação financeira para muitas famílias, especialmente devido aos gastos com material escolar. Além de buscar formas de economizar, é crucial que os pais e responsáveis conheçam seus direitos como consumidores em relação à lista de materiais exigidas pelas escolas. Olá, entender exatamente o que é que as instituições de ensino podem ou não podem cobrar ou solicitar na lista do material escolar é fundamental para evitar gastos desnecessários, começar as aulas de uma maneira mais tranquila e não muito onerosa, ou seja, sem muitos gastos. Isso é necessário para que as pessoas possam comprar o material escolar devidamente de acordo, com o Código de Defesa do Consumidor e o que preconiza também o Ministério da Educação. Quem vai explicar para a gente tudo isso é o advogado Fábio Holanda, que está aqui com a gente, vai explicar para a gente exatamente o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor com relação ao material escolar. Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade. Esse período do começo do ano é um período que sempre aflige as famílias em geral, porque 9 entre 10 pais estão mobilizados na questão relativa à matrícula, compra de materiais escolares e por aí vai. E é importante que a comunidade saiba, notadamente pais e responsáveis, que existe um microsistema normativo que que pode amparar essas pessoas nesse momento de contato, no começo do ano com as escolas, Não apenas o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, mas outras duas leis, a Lei 9.870 de 99 e a Lei 12.886 de 2013. O que é que existe de importante que essas normas podem nos trazer acerca desse tema que estamos debatendo? Primeiramente, as escolas elas não podem cobrar dos pais ou responsáveis os chamados materiais de uso coletivo. O que seria material de uso coletivo? Você está tentando aqui já antever uma indagação que muitas pessoas podem fazer. Por exemplo, papel higiênico, materiais de limpeza, Tudo isso não pode ser incorporado àqueles custos ordinários que os pais têm por ocasião de matrícula, de compra de materiais escolares. Então, o que deve ser incorporado é aquilo que, de fato, individualmente será utilizado pela criança. Uma outra questão que é importante que deve ser pontuada é que os pais podem se valer não apenas dos órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, como, conforme já antecipado por você, a questão das associações de pais e responsáveis. Existem associações de pais e responsáveis que prestam um serviço muito importante em auxílio a essa comunidade, que dialoga com a escola, para promover palestras educativas, para promover interlocuções com as próprias escolas, para tentar organizar compras coletivas e, com isso, baratear preços destes materiais escolares. Então, me parece que, para além do conhecimento da legislação, dessas normas a que me referi, é muito importante que haja também uma aproximação dessas instituições públicas e dessa associação de pais, que existem em muitas cidades, para que a vida do pai responsável nesse começo de ano seja mais facilitada. Agora, doutor Fábio, além dessa questão da associação, os pais podem se reunir para justamente cobrar uma questão mais transparente, vinda das escolas, das instituições de ensino, mas o que é que os pais podem fazer em caso de cobranças abusivas, assim, que eles possam identificar nas escolas? Bom, o ambiente escolar é um ambiente que, como nós sabemos, ele deve ser um ambiente cujo trato deve ser dialógico, deve ser amistoso. Não é recomendável que os pais, em um primeiro momento, já entrem num clima de litígio com as escolas. Então, o que eu recomendaria em um primeiro momento é que, uma vez identificado ou que se tem alguma dúvida com relação à abusividade de alguma cláusula, que se promova uma interlocução franca, aberta, com a escola, para que sejam esclarecidos esses pontos, por que está sendo cobrado isso, aquilo, outro. Eventualmente,
se alguma prática abusiva houver uma continuidade por parte da escola, alguma resistência por parte da escola em cobrar determinados itens que não estão previstos na normatização, evidentemente que outras alternativas devem ser procuradas. E aí, respondendo à tua pergunta, existe a possibilidade de que seja demandado a Defensoria Pública, né, estadual. Existe um núcleo da Defensoria Pública que trata especificamente de questões relacionadas à defesa do consumidor, um núcleo muito atuante aqui no Ceará, e existe a possibilidade, em última análise, de, não havendo essa solução através da interlocução extrajudicial, de se manejar uma ação judicial para tentar, de alguma forma, obter um provimento favorável e alinhado ao que diz a norma acerca dessa questão. Doutor Fábio, falando em relação a consumidor, né, nessa relação com as escolas ou com qualquer outro tipo de serviço, é importante estar atento às cláusulas do contrato que é assinado ali no começo do ano, né, professor? Perfeitamente. Não apenas nas escolas, nos contratos escolares, todos os contratos, nós, enquanto consumidores, todos nós somos consumidores, não é? É importante que nós, sempre que vamos aderir a um contrato, que tenhamos conhecimento pleno daquilo que estamos assinando e, né, entendendo todas as cláusulas. E aí me parece que é muito importante que haja antes de que se firme esse contrato com as escolas, que é o chamado contrato de trato continuado, né? Por que se diz de trato continuado? Porque você firma aquele contrato no começo do ano, mas essa relação se protrai no tempo, né, durante todo o ano letivo. Então, é muito importante que esse contrato seja lido e seja compreendido, não é? Nós vivemos uma era de analfabetos digitais, não é? Tem muita gente que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar cláusulas de contrato. E, muitas vezes, ao interpretar cláusulas de um contrato, que normalmente são extensas, essas cláusulas contêm algum tipo de abusividade, não é? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele prevê exemplificativamente cláusulas abusivas, mas é importante que os responsáveis por assinar aquele contrato, né, por interpretá-lo, que faça isso de uma maneira muito minudente, para que depois não tenham dissabores ao longo do ano letivo, né? Agora, em relação a essa questão do contrato, me veio à cabeça agora uma pergunta que muitos pais podem estar fazendo, estarem querendo fazer ao doutor Fábio, com relação ao material escolar, que muitas escolas, elas quase que exigem um material didático mesmo, né? Que os livros sejam comprados ou adquiridos na loja própria da escola, né? Isso é possível, professor? Ou é possível que os pais possam negociar isso dentro? Essa sua pergunta é muito importante e, de fato, aflige muitos pais irresponsáveis. O artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor prevê, enquanto cláusula abusiva, a chamada venda casada de produtos. Então, a escola não pode, a exemplo de outros estabelecimentos, ao sugerir um determinado material, impor que se compre de uma determinada marca. É claro que a escola vai dizer, por exemplo, no que diz respeito a paradidático, não é, o nome do livro, por exemplo, um livro de um autor clássico, Machado de Assis, um José de Alencar, evidentemente que a escola pode e deve recomendar esses autores, né, a que me refiro, mas ela não poderia, por exemplo, dizer detalhes específicos da obra que eventualmente vinculassem o pai ou responsável a um fornecedor específico, né? Se existirem outros fornecedores que oferecem aquele mesmo produto, aquele mesmo conteúdo, não faria sentido vinculá-lo a um fornecedor específico, e isso pode eventualmente se caracterizar como venda casada, e é uma prática que não é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente agradece aqui a participação do professor Fábio Holanda, que deu todas as dicas com relação aos direitos do consumidor, direitos dos pais com relação ao consumidor, ao direito do consumidor, nessa relação do material escolar, nessa relação das matrículas, nessa relação do contrato escolar durante o ano. A gente agradece mais uma vez, professor. Agora a gente volta ao estúdio. A gente agora vai para o intervalo. Volta em instantes. A
A M. Dias Branco está comemorando 70 anos de história e mira a expansão no mercado interno e no food service. A companhia deu mais detalhes do seu campo de atuação em uma matéria exclusiva que você pode conferir no nosso portal www.otimista.com.br. E mudando um pouco de assunto, Fortaleza sediou na última sexta-feira a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente com o tema Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. A emergência climática representa um dos maiores desafios da atualidade. Demanda políticas públicas eficazes e urgentes para promover uma transformação ecológica que alinhe o desenvolvimento econômico à sustentabilidade ambiental. Para isso, é fundamental engajar a sociedade em todas as etapas do processo, desde a formulação de estratégias até a execução, promovendo a educação ambiental, o diálogo entre diferentes setores e a mobilização coletiva. Foi com esse intuito que foi realizada a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o tema Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. O evento aqui em Fortaleza integra a primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. O objetivo é incentivar a participação da sociedade na definição das propostas que irão apoiar a política nacional sobre mudança do clima. Os debates foram estruturados em 5 eixos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. Presente ao evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, destacou as ações que a prefeitura está realizando de limpeza de canais, rios e lagoas para evitar alagamentos e a transmissão de doenças na cidade. Eu tenho procurado ao longo desde o dia 1º de janeiro, quando nós assumimos a prefeitura de Fortaleza, em andar muito pela cidade e, em especial, está olhando, está num momento como esse, que é o início de quadra invernosa, está dando uma atenção muito especial para os canais de Fortaleza, para as lagoas, enfim, para todos esses espaços que normalmente, em períodos invernosos, eles terminam tendo uma repercussão negativa muito forte na vida das pessoas. As propostas elaboradas na conferência serão encaminhadas para a comissão organizadora estadual e vão integrar o caderno de propostas, que será debatido nas conferências estaduais. De acordo com o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente da capital, João Vicente, a expectativa é que essas contribuições reforcem a agenda nacional e estimulem políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e a justiça climática. E o objetivo é, ao final do evento, a gente poder aprovar os delegados que irão participar do movimento estadual. Então é um momento especial, primeiro momento do 2025, e nosso objetivo é exatamente esse: criar ouvir as pessoas, ter uma troca de ideias, ter diálogos, né? Sempre com o objetivo de a gente trabalhar ações propositivas para o meio ambiente. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. Após a onda de fake news de uma falsa taxação do Pix, o volume de transações voltou a se aproximar da média histórica na 3ª semana de janeiro. Dos dias 16 a 27 deste mês, o número de transferências totalizou quase 2 bilhões, uma alta de 0,24% em relação aos mesmos dias de novembro, segundo as estatísticas do Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central. A matéria completa você confere, já sabe, no nosso portal www.otimista.com.br. E com a atualização do salário mínimo para R$ 1.518 em 2025, os valores de pensão alimentícia calculados com base em percentuais desse piso salarial também sofrerão mudanças. Sobre esse assunto, eu conversei com a advogada Carolina Barreto. Ela é especialista em direito da família. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar um pouco desse reajuste, né? O salário mínimo reajustado, também vários outros, né, valores também serão reajustados, entre eles a pensão alimentícia, né? Como é que está sendo isso feito a partir de agora, 2025? Inicialmente agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na sua maravilhosa presença. Bem, o aumento do salário mínimo, ele de fato reflete na pensão alimentícia, naquela que é arbitrada através do salário mínimo, porque nem todas são.
E o salário mínimo aumentando, automaticamente essas pensões já devem ser pagas com os devidos reajustes. E no caso, a gente tem agora, além da pensão, né, quais são os outros valores e direitos da mulher, né, com relação ao direito da família, que também podem ser reajustados nesse sentido? Assim, do título pensão alimentícia, ele engloba um corpo inteiro de obrigações, né? Então, eu tenho aí a pensão alimentícia como uma parte que a gente pode especificar, que é o todo do que subsidia aquela criança, aquele menor, aquele adolescente, e até mesmo o ex-cônjuge, porque muito ex-cônjuge é pensionado, né, hoje em dia. Então, dentro dessa pensão, a gente tem alimentos em si, né, que é o mercantil, um restaurante, um sanduíche, algo do tipo. Temos lazer, plano de saúde, medicamentos, até aquelas festinhas escolares, aquele presente que você leva para o colégio, ele também tem que ser previsto dentro de uma pensão alimentícia. E no caso, doutora, assim, muitas vezes até de forma leiga, né, as pessoas falam, é só um valor fixo, né, para alimentação, como se a criança, né, o filho, a filha, enfim, fosse viver só da comida, né? Não, tem todo um direito básico dessa pessoa, né, desse filho em comum, dessa filha em comum, que merece ser observado, né? É verdade, é porque você escuta assim, pensão de alimentos, você pensa só em comida, né? Mas a pensão de alimentos, ela é extremamente importante para que aquele menor, aquele jovem, aquela ex-esposa ou ex-cônjuge, também ex-marido, que recebe pensão, ele possa viver razoavelmente bem em sociedade. Porque é o custeio da pensão de alimentos que dá acesso à escola, à educação, que dá acesso ao esporte, ao lazer. Quando eu restringo muito aquele valor que eu pago a título de alimentos, obviamente que eu tenho que considerar o poder econômico daquele que alimenta. Eu também privo aquela criança, aquela mulher, aquele adolescente de ter acesso ao básico, minimamente básico, porque a gente sabe hoje que o básico não é só comer, né? O básico não é só um mercantil. O básico é, muitas vezes, uma escola particular. O básico é o transporte para ir até essa escola. O básico é um combustível para se locomover. Então, a pensão, ela reflete muito na qualidade de vida daquela pessoa que está recebendo. E considerando que a família é a base da sociedade, a gente tem que ter muito cuidado e cautela quando vai calcular o valor necessário para prover esses alimentos. E no caso é necessário a importância, né, de uma pessoa especializada que possa auxiliar essa família, né, nesse momento aí de dúvidas com relação a valores, né? É sim, eu já cansei até de receber cliente que veio aqui um ano depois de ter arbitrado uma pensão, porque ele disse que não estava dando porque não considerou exatamente as festas escolares, os aniversários anuais, as despesas com férias e aquela pensão, quando considerou, muitas vezes no calor da emoção, ou até mesmo o erro, né, de quem está requerendo, considerou aquele básico do dia a dia, como o que eu acabei de lhe dizer, apenas o que a pessoa come durante o dia, o colégio que ela estuda, a roupa que ela veste, ponto final. E sem considerar os imprevistos, suponhamos uma criança que fica doente, a quantidade de dinheiro hoje que a gente investe para um tratamento médico, não é verdade? Então, considerar essa pensão como um todo, cheio de itens a ser analisados, e prever a existência desses itens é essencial para que se obtenha sucesso no arbitramento ou no acordo que venha a trazer a configuração dessa pensão num seio familiar. Doutora, e no caso, até que idade essa pensão é colocada, né? Ela é cobrada do cônjuge, da cônjuge, enfim. E no caso de pessoa com deficiência, até que momento é vitalício? Quais são esses pormenores aí que eu queria que a senhora, por favor, explicasse? Eu não tenho uma norma que diga, olha, ele vai receber até fazer 18 anos e ponto. Ele vai receber até os 24 e ponto. Nós temos jurisprudências, decisões que vai de caso a caso. Eu tenho aqui pessoas, a exemplo, que são incapazes, vão ser pensionadas a vida inteira, porque são incapazes, não têm condição de prover o próprio sustento. E às vezes, mesmo uma pessoa que recebe uma pensão do INSS, ainda assim o pai ou a mãe tem que prover alimentos para complementar o sustento daquele menor, daquele maior incapaz a vida inteira. Eu tenho pessoas aqui, já passei por casos, que com 22 anos o jovem era pensionado e ele passou no concurso público, assumiu e não precisou mais da pensão.
Tenho casos de pessoas que estão estudando para tentar passar em medicina e já estão com 27 anos e continuam recebendo pensão porque são dependentes, não trabalham e são estudantes. Então, a dependência econômica comprovada e inevitável, ela é um fator preponderante para que essa pensão perdure até a maioridade. E no caso, às vezes, a mulher que ela não... A gente fala mulher porque é a sua grande maioria, né? A senhora acredita que veja no seu escritório essa procura cada vez maior, no caso de mulheres, né? Apesar da senhora ter falado também com relação aos homens, que também existe. Mas no caso das mulheres, que às vezes olha assim, não vou pedir não porque é uma briga muito grande, chega a confusão, discussão, prefiro não pedir. O que essa pessoa deve ter em mente, né? Quais são os direitos que ela deve ter em mente com relação a isso? Bem, eu sempre converso muito com os clientes sobre a importância da pensão. Eu recebo muitas mães que falam, eu não vou brigar com ele, pode deixar que eu sustento, eu crio meu filho sozinha. O direito é do filho. Se você não precisa daquele dinheiro, se você não quer entrar nessa confusão, você lembre que está decidindo pelo seu filho ou por um incapaz, e aquele dinheiro ao longo do tempo vai fazer diferença na vida dele. E a mesma coisa eu falo para as esposas que são pensionadas e que tiveram uma dependência econômica comprovada, porque não é só o fato de ser esposa que lhe dá direito a uma pensão de alimentos. Você tem que provar algumas coisas para poder, justamente, você conseguir, como a exemplo, né, que é básico, a dependência econômica. Então, não é desistir de uma pensão de alimentos, é desistir de planos, desistir de sonhos. E a gente tem que refletir muito quando vai tomar essa decisão. A mulher, por exemplo, quando ela sai de um casamento que ela tem uma dependência econômica, ela tem que pensar na dificuldade que é se inserir ou se reinserir no mercado. Então, a pensão, eu acho que, a depender do critério, ela é muito justa e não se deve desistir quando se tem direito, mas também não deve se requerer de forma exacerbada, porque aquele que contribui com alimentos, ele também tem que viver, né? E às vezes, quando se requer, você esquece que o outro tem uma vida própria. Tem que ser bem equilibrada essa decisão. E relembrar que a justiça sempre procura o diálogo, né? Sempre procura tentar agir de forma que dos dois lados sejam beneficiados, não sejam prejudicados. A igualdade, né? Que a coisa seja justa, por isso a justiça, né? Só em último caso, né? Quando realmente um dos lados não quer cumprir aquele acordo, né? Não vê a necessidade, às vezes, até que a coisa, digamos assim, vá mais para a lei, né? Nesse caso, quando o diálogo é feito, os acordos eles têm sido feitos cada vez mais nesse sentido, doutora, no seu escritório, ou do que a senhora tem visto dia a dia? As partes hoje no direito de família, elas são muito feridas, né? Quando elas procuram um advogado, elas já procuram porque tem um litígio que não foi resolvido dentro do lar. Eu digo que sempre é bom prezar a integridade de uma criança quando se existe essa criança, de um incapaz quando se existe esse capaz, e de uma mulher mais vulnerável, porque existem mulheres ainda muito vulneráveis quando saem do casamento. O judiciário preza, sim, pelas conciliações. Ainda temos muito a progredir para conseguir alcançar bons resultados nessas conciliações. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. Hoje em dia, os conflitos têm um percentual de resolução maiores com a conciliação do que no passado. Mas ainda não é tão amplo como poderia ser, do ponto de vista do conflito familiar, que necessita desse cuidado especial. Porque o conflito familiar no judiciário, ele maltrata muito. Então, as conciliações, elas podem progredir. Eu acredito que elas vão progredir, porque não vale a pena levar essa dor da briga num conflito familiar. É isso. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.